A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 18. Os versículos serão aleatórios, versículo 1 até o versículo 2, depois o versículo 6 e versículo 7, depois o versículo 9, depois o versículo 15 e 16. Amém? Vamos à leitura? Diz assim o texto sagrado: E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também, juntamente contigo, sairei. O versículo 6 diz: Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel. E deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. O versículo 9: E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo do carvalho, da espessura de ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Versículo 15 e 16: E o cercaram 10 jovens que levavam a espada de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Meus queridos, chegamos ao capítulo 18 do segundo livro de Samuel. E o que nós vemos aqui é a trágica morte de Absalão, filho de Davi. Eu quero mostrar-lhes que Davi fugiu da presença de Absalão. Davi fugiu, da rebelião de Absalão, mas este, o perseguiu até que o encontrou. Então foi necessário Davi aprontar os seus homens para a batalha, e diante desta peleja, Davi, ele coloca os seus homens preparados para esta batalha, e conforme lemos aqui, Davi mesmo estava disposto a ir com os seus soldados e a pelejar contra o seu próprio filho e contra a sua nação de Israel. É interessante nós observarmos que chega momentos em nossas vidas que nós queremos de todas as maneiras evitar o conflito, e isto é correto, pois Davi tentou de todas as maneiras não ser necessário usar a força para pelejar contra o seu filho e o exército do seu povo de Israel. Mas a batalha, ela foi achegando-se para Davi de uma certa maneira que não houve mais condições dele se locomover ou se mover a não ser pelejando contra o povo de Israel. Então, a Bíblia diz que Davi prepara os seus soldados
Ele mesmo está disposto a pelejar com eles. Mas Joabe, o capitão do seu exército, diz que ele não deveria ir para a batalha com eles, pois se eles morressem diante do exército de Israel, Davi poderia levantar um outro exército para pelejar contra, o povo de Israel, e assim, e Davi não perderia as esperanças de ver mantida a promessa de Deus sobre a sua vida. E é interessante nós observarmos que Deus estava com Davi até naquela batalha contra o seu próprio povo de Israel. Pois o versículo 8 que nós lemos, que está nessa leitura que não fizemos, mas eu quero ler com vocês agora, vai nos dizer, olha só o que diz: porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Ou seja, eles estavam em meio, a uma mata, a um bosque, e a Bíblia diz, não sabe como, mas a Bíblia diz que as pessoas que foram mortas no bosque foram muito mais do que aquelas que foram mortas pela espada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que naquela batalha houve uma intervenção divina. Com certeza Davi não queria lutar contra o seu próprio povo. Com certeza Davi não queria pelejar contra o seu povo, mas a insistência deles de lutarem contra Davi fez com que Davi tivesse que de fato se defender. Às vezes nós somos como Absalão e como o exército do povo de Israel que com ele estava. Nós às vezes ficamos tão cegos e obstinados, fixados em uma visão às vezes tão turbada, que nós não entendemos que Deus está querendo nos livrar de sofrermos aí perdas, e nós não insistimos, e nós tentamos lutar contra às vezes a vontade de Deus, para que de fato nós venhamos a alcançar algo e nós terminamos sofrendo e não alcançamos. Foi o que aconteceu com Absalão. Absalão, a Bíblia diz que ele se embaraça no meio da mata, e ele fica pendurado pelos seus cabelos, que eram muitos, era muito grande. Ele se embaraça na mata e torna-se uma presa fácil para o exército do povo de Davi. E a Bíblia diz que ali, alguns homens cercam a ele e eles o matam, e a batalha termina. Porque assim eram as guerras. Quando o líder ele era abatido, a guerra terminava. A guerra terminava. A Bíblia diz que quando Absalão é morto, Joabe ele toca a buzina, informando que a batalha havia terminado, e o povo então é orientado a parar de perseguir o povo de Israel. Ei, meu querido, o que nós vamos ver aqui nesta lição, neste capítulo, são duas coisas. Primeiro, nós temos que estar atentos, porque tem batalhas que elas vão nos perseguir até que a gente vá à luta. E tem momentos que nós estamos como o povo de Absalão, tão cegos que nós não entendemos os sinais que Deus nos dá para que nós paremos de insistir com alguma coisa que vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Então, nós precisamos em nome de Jesus, ter sabedoria do alto para saber quando é o momento de retroceder, quando é o momento de voltar atrás, de não insistir em lutar em algo que vai trazer muito mais prejuízo do que benefício para as nossas vidas. Que nós sejamos sempre atentos como Davi. Davi fugiu até não ter mais jeito, mas quando ele se voltou para a batalha, Deus estava com ele e lhe deu a vitória. Ainda que isto veio trazer amargura para o seu coração, porque o seu inimigo,
era da sua própria casa. Aquele que lutava contra ele era da sua própria família. Então a Bíblia diz que Davi ficou triste, ficou amargurado, porque ele não queria ver esse resultado, pois ele já sabia que esse seria o fim daquele que havia se levantado contra ele. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Que em nome do Senhor Jesus você viva uma vida com discernimento, para que cada passo e decisão que você tomar venha trazer alegria e paz para a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado pela companhia. Até a nossa próxima reflexão. Eu te aguardo.